Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 11ª questão da prova de Marília do ano de 2021 da Banca VUNESP. É uma questão sobre os músculos da expressão facial. Vem comigo! Pessoal, o que dizia a questão? O músculo da expressão facial que apresenta ação constritora, fechando a rima oral, movimentando os lábios, estreitando-os e pressionando-os contra os dentes, é o levantador do lábio superior, levantador do ângulo da boca, zigomático menor, orbicular da boca ou zigomático maior. Pessoal, você que me acompanha, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo aqui. E bora para a resolução dessa questão. Pessoal, quando a gente fala de músculos em relação a provas de concurso público para odontologia, a gente tem que lembrar de dois grandes grupos que são os que mais caem. São os músculos da mastigação e os músculos da expressão facial. Em relação aos músculos da mastigação, a gente tem temporal, o masseter, pterygoideu medial e pterygoideu lateral. A gente não pode esquecer que o masseter tem a sua parte superficial e a parte profunda, e o pterygoideu lateral tem a sua parte superior e a sua parte inferior. Não confundam isso. Quando a gente fala de músculos da expressão facial, os principais para nós em relação às provas de concurso público são o zigomático maior, zigomático menor, levantador do lábio superior, a gente tem levantador do lábio superior e da asa do nariz, levantador do ângulo da boca, o orbicular da boca, o risório, o mentual, o depressor do lábio inferior, depressor do ângulo da boca e o bucinador. Tem outros, mas esses são os principais. Outra informação importante é em relação à inervação. Os músculos da mastigação, eles são inervados pelo nervo mandibular. Lembrando que o nervo mandibular é ramo do trigêmeo, que é o quinto par de nervos cranianos. Lembrar que o trigêmeo ele se divide em três: oftálmico, maxilar e mandibular. E os músculos da mastigação vão ser inervados pelo nervo mandibular. Os músculos da expressão facial, eles vão ser inervados pelo nervo facial, que é o sétimo par de nervos cranianos. O que é importante a gente lembrar aqui também? Em relação às fáscias. O que é fáscia? Fáscia é uma camada de tecido conjuntivo que recobre músculos e vísceras. E ela vai ter a função principal de proteção, revestimento e absorção de impacto. Então, em relação aos músculos da mastigação, a gente tem a fáscia temporal, a fáscia massetérica, e quando a gente fala de pterygoideu medial e pterygoideu lateral, a gente vai ter a fáscia cervical profunda. E quando a gente vai para os músculos da expressão facial, somente um deles tem fáscia, os outros não são cobertos por fáscia. Então, o único músculo da expressão facial que é coberto por fáscia é o bucinador. Ele é coberto pela fáscia bucofaríngea. Então, o que nós temos aqui? O levantador do lábio superior e da asa do nariz, o próprio nome já diz a sua função. Aqui a gente tem o levantador do lábio superior. Aqui não tem a figura do levantador do ângulo da boca, mas ele fica internamente nessa posição, ele é um músculo mais interno. Aqui a gente tem o zigomático maior, que ele também vai auxiliar na elevação do ângulo da boca, e o zigomático menor vai auxiliar na elevação do lábio superior. Aqui a gente tem o músculo bucinador, que é o principal músculo da bochecha. Ele vai fornecer estrutura e rigidez para a bochecha. O músculo bucinador tem algumas funções muito importantes. Ele não é um músculo da mastigação, ele não participa do movimento da mastigação, ele é um músculo da expressão facial, mas ele também auxilia durante o processo da mastigação. Como? Controlando o bolo alimentar e pedindo que esse bolo alimentar escape para o vestíbulo. Outra função importante, o bucinador ele impede que a parte interna da bochecha seja jogada para o oclusal dos dentes, impede que a gente fique mordendo a bochecha. A gente tem ainda o depressor do ângulo da boca. Aqui a gente tem o músculo mentual, que é um músculo também super importante, porque ele vai promover a elevação da base do lábio inferior. Ele faz a eversão e a protrusão do lábio inferior. Vamos ver se eu consigo fazer aqui só movimentando o lábio inferior. Deu para ver?
É esse movimento. E quando ele faz esse movimento de elevação, de eversão do lábio inferior, ele provoca esse enrugamento da pele do queixo. Então, essa é a função do músculo mentual. A gente tem também o músculo risório, e o músculo risório, quando ativado, ele vai promover aquele sorriso falso, né? Porque o sorriso verdadeiro, ele é produzido pela ação de diversos músculos. Então, se a gente tem ação só do músculo risório, a gente tem aquele sorriso falso. Então, a gente chegou no orbicular da boca, que é o músculo que circunda o lábio superior e o lábio inferior. Ele vai promover o fechamento da rima da boca. Rima é a fenda entre o lábio superior e o lábio inferior, é a abertura da boca. E ele promove a protrusão dos lábios e o estreitamento dos lábios, quando a gente comprime os lábios. Tudo isso é feito pela ação do orbicular da boca. Lógico, pessoal, que quando a gente faz esses movimentos, a gente não tem a ação de um músculo só, tá? Mas quando a gente fala da função de cada músculo, é a função principal daquele músculo, ok? Então, naquele movimento, qual é o músculo que mais atua para que aquele movimento consiga ocorrer, tá? E em concurso público, geralmente, eles trazem a principal função, né? Aquilo que é mais característico. E é isso que a gente tem que gravar. Então, aqui a gente volta para a nossa questão, dizendo que o músculo da expressão facial, que apresenta ação constritora, fechando a rima oral, movimentando os lábios, espreitando-os e pressionando-os contra os dentes, é o levantador do lábio superior. Ele só atua no lábio superior. O levantador do ângulo da boca, ele não faz todas essas atividades que estão descritas aí. O zigomático menor, ele atua na elevação do lábio superior. E o zigomático maior, ele atua na elevação do ângulo da boca. Pessoal, então chegamos aqui na resposta da nossa questão, o orbicular da boca. Espero que você tenha acertado. E se você não acertou, que você tenha compreendido essa questão. Tchau, até a próxima questão.